Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um Autovlog. Hoje para falar a respeito das minhas impressões após guiar a grande novidade no segmento dos sedãs médios para 2020, um novo Toyota Corolla, em sua versão com motor aspirado, movido a gasolina e álcool. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui no canal. Se você já é inscrito aqui no canal, por favor participe daquela área comunidade. E lá nós sempre tentamos falar a respeito dos carros que a gente já testou, dos carros que a gente vai testar e de curiosidades automotivas em geral. Bom, o Corolla, a Toyota chegou aqui no Brasil no final da década de 50, né? Naquele plano, né, de construção de fábricas de automóveis e de evolução, né, de 50 anos em 5 do presidente Juscelino Kubitschek. O primeiro Toyota a ser feito aqui no Brasil foi o Bandeirante, que nada mais era do que uma versão do Toyota Land Cruiser lá no exterior e que ficou em linha até 2001. Porém, durante a década de 70, durante o milagre econômico na ditadura militar, a Toyota ela chegou a querer trazer pela primeira vez seus carros para serem vendidos aqui no Brasil. Inclusive, houve testes, né, com o Corolla e a sua versão perua no início da década de 70, tanto pela 4 rodas quanto pela Auto Sport. Mas não deu certo e acabou desandando. No início dos anos 90, tivemos a reabertura das importações e a Toyota voltou, mas não voltou logo de cara com o Corolla. Trouxe primeiramente o Camry, numa simulação muito parecida com o que fez com a Honda, né, que trouxe primeiro o Accord, e logo depois trouxe o Corolla vindo lá dos Estados Unidos. Ele tinha um preço um pouco acima dos carros médios nacionais da época, era relativamente moderno, um motor multiválvulas para a época, 1.8 16, 115 cavalos. Podia ter uma infinidade de opções, né? Inclusive a versão perua, ele poderia ter teto solar, ABS, airbag, tudo isso era uma opção que você poderia escolher. Fez um relativo sucesso, a Toyota resolveu apostar no Corolla para as newcomers, né? Por conta de um plano feito lá no final da década de 90 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Várias indústrias começaram a produzir carros aqui no Brasil, né? Aí a gente teve a Mercedes, tem a Renault e, por acaso, a Toyota e a Honda, né? A Toyota investiu no Corolla, só que ela errou. Ela optou pela versão europeia que tinha um desenho muito esquisito, né? Chegou aqui em 97, não deu certo. Já em 98 ele foi reestilizado às pressas e colocaram a traseira e a frente do Corolla americano. E aí ele foi engateando, porque ele era muito pequeno quando você comparava com a média do segmento dele, né? Quando você tinha um Vectra que tinha quase 20, 30 centímetros a mais de carroceria, o Corolla parecia um carro compacto. Mas tudo ia mudar em 2002. Primeiro porque a Honda errou feio naquela reestilização do Civic para 2001, quando o Civic ganha aquele motor 1.7, foi um motor muito problemático, né, e deu uma dor de cabeça para os donos muito grande, tanto por conta do motor, que era muito ruim, quanto por conta da caixa automática, que já tinha seus problemas crônicos. E segundo, que o estilo do Corolla enchia os olhos de qualquer um, que era o famoso Corolla Brad Pitt, né, aquele comercial que tinha com o Brad Pitt. Foi um sucesso estrondoso e foi ali que o Corolla ganhou a preferência no segmento. Preferência essa que existe até hoje. Estamos falando de 2002 e estamos no final de 2009 indo para 2020. São 17 anos de sucesso ininterrupto. Então, apesar dele ter se mantido um carro sempre muito conservador, geralmente quando ele mudava de geração, como aconteceu nesse caso do Brad Pitt, ele evoluiu muito. Por exemplo, ele trouxe o comando VVTi, né, que era o símbolo, né, de comando de válvulas variável. Inclusive, esse que eu testei agora com o novo motor 2.0 Dynamic Force, ele tem um sistema muito interessante que é um sistema de abertura elétrica, né? É o VVTi-E, é novo, né? Muito legal. Mas foi evoluindo. Um tempo foi passando, veio a outra geração em 2008, junto com o New Civic. Nem o New Civic foi um carro super revolucionário esteticamente, né? O conceito do carro era muito interessante, conseguiu fazer o sucesso que o Corolla mantinha, né? Mesmo com o Corolla envelhecido. O Corolla se manteve envelhecido, o Civic ganhou outra geração, não conseguiu passar. E quando chegou essa última geração que tivemos em 2014, ele novamente ganhou uma grande evolução, que foi a transmissão automática do tipo CVT, que havia sido desenvolvida pela Subaru, uma parte dela, porque a Subaru faz parte do clã da Toyota, muita gente não sabe disso, né? Que é a Fuji Heavy Industries.
Então foi um sucesso, porque aquele motor 2.0 era muito bom, só faltava uma caixa que acompanhasse ele. Acompanhou o carro, explodiu em vendas. Mas tinha erros, porque era um carro com concepção conservadora e a Toyota queria lucrar muito. Não tinha um controle de tração e estabilidade, que é uma coisa fundamental. 2017 chegou, ele foi reestilizado, ganhou os controles de tração e estabilidade, mas todo mundo estava aguardando por essa atual geração do Corolla, porque ela é extremamente revolucionária. Primeiro porque é a primeira geração do Corolla que vai utilizar a plataforma TNGA, que é a plataforma modular da Toyota. O primeiro carro a chegar com essa plataforma foi o Toyota Prius, inclusive o híbrido, né? Que vai compartilhar o motor com o Corolla, só que o Corolla vai ser flex. Né? E muito provavelmente o Prius daqui a algum tempo ele vai sair de linha por conta disso, né? Porque são dois carros com o mesmo tipo de perfil de público, não haveria necessidade de manter ele em linha, né? E o Corolla com certeza vai chamar muito mais atenção, que uma coisa que muita gente se distanciava do Prius era a questão da estética. E ela é muito evoluída, dá uma rigidez torcional muito, muito boa, né? O Corolla voltou a ter suspensão independente na traseira, muita gente não sabe disso, mas até 2002, o primeiro Corolla fabricado aqui no Brasil tinha a suspensão traseira independente. O Corolla americano também tinha, e depois passou ao eixo de torção. Não é uma exclusividade do Brasil, tá? No mundo ele foi de eixo de torção, seguiu no eixo de torção. Depois eles trouxeram agora novamente a suspensão independente, que ficou muito bem calibrada. É um carro muito suave, muito macio. Eu testei a versão aspirada na versão GLI, que é a versão de entrada. É a única versão que usa rodas um pouquinho menores, de aro 16. Não ficaram feias nele. A única coisa que eu não gostei é que tinham colocado um friso lateral, né, aquele aftermarket, ficou feio aquilo. E também ele não tem faróis com o sistema de condução diurna, é diferente, né? Ele é mais simples, né? É um farol halógeno. Não é que nem o Shea e o Altis, que é um farol mais trabalhadinho, né? E também não tem faróis de neblina. Das perdas no interior no GLI é piloto automático, que ele não tinha mesmo, né? E as borboletas por trás do volante. E só. Em termos de acabamento interno, evoluiu muito. É a primeira vez que o GLI ganha o motor 2.0, né? Agora só existe Corolla com 2.0, nas versões com motor normal, né? Tradicional a combustão. As versões híbridas é 1.8, né? Misturado com motor elétrico, mas ficou espetacular esse motor novo. Mas primeiro vamos falar da transmissão, que também evoluiu. Ele ganhou um novo sistema de transmissão do tipo CVT, que ela é bastante interessante, porque ele tem o funcionamento do CVT, mas ele tem uma marcha real, né? A primeira marcha é como se fosse uma marcha de câmbio manual. Então, aquela sensação que a gente tem no câmbio CVT, do carro estar patinando e não desenvolvendo, não acontece mais nesse Corolla, porque ele tem uma marcha real que ela empurra na hora que você sai, né, do zero, e depois ele engata com o CVT e vai suavemente ganhando velocidade. Só que ele também ganhou um benefício muito grande. O motor Dynamic Force 2.0, que é uma evolução do 2.0 que ele tinha até outrora, ele agora tem 177 cavalos, nada mais do que 23 cavalos a mais do que ele tinha no álcool. Então é uma potência muito maior e uma coisa bastante interessante. Ele tem 22 quilos de torque praticamente, então o carro empurra muito bem, certo? Você nunca tem falta de força, você não precisou de um turbo, né? Como está sendo muito utilizado nos dias de hoje, né? Mas o principal é que esse sistema do VVTi-E, né, que é um sistema de comando de válvulas elétrico, como que ele funciona? Ele tem um motor elétrico na admissão, né, para fazer a abertura das válvulas de admissão, e nas válvulas de escape ele trabalha por pressão de óleo. Então ele funciona muito bem, sabe? Você tem bastante torque, ele tem um sistema que trabalha com injeção direta e indireta, tipo como os Audis mais sofisticados tiveram até pouco tempo atrás, né? Audi A3 Sedan 1.8, lembram? Os Golf GTI, né? Que tem aquele sistema que ele é de injeção direta e indireta, porque ele intercala. Para o desempenho, ele utiliza a injeção direta na hora que você afunda o pé, e quando você quer economizar, ele começa a trabalhar na injeção indireta. É muito interessante, né? Então, é muito gostoso. E dependendo da carga, né, que você tem no acelerador dele, ele pode simular o ciclo Atkinson, né, dentro do motor, né, ao invés do ciclo Otto. Então, ele aumenta o tempo da
da compressão, né, nos cilindros, e ele otimiza o consumo de combustível, que aqui é um fator muito interessante. No ciclo urbano, eu obtive com álcool médias de 9,6 km por litro. Tá? Eu estou falando do GLI 2.0 a combustão, né, funcionando no álcool. Na estrada, eu cheguei a 14,3 km por litro de álcool. Achei espetacular. É muito econômico, tá? Para o peso do carro, porque relembrando, esse Corolla ele tem 1.405 quilos. Ele já é pesadinho, né? Então é muito, muito bom, tá? Eu achei muito, realmente uma revolução em termos de Corolla. É difícil da gente ver isso dentro do line-up da Toyota. Então me evoluiu muito, o painel ficou legal, né? Que ele tem uma tela de TFT grandinha, né? Do lado do velocímetro e do conta-giros, que tem todas as informações. A central multimídia dele é muito interessante, fácil de você trabalhar e operar, né? Você não consegue se enrolar, quem se enrola ali é bobo. Eu só não gostei de um detalhe, porque ela poderia ser flutuante, né, pelo desenho dela. Aí eles inventaram de botar quase que um tubo atrás dela, e fica parecendo uma televisão de tubo em cima do painel do carro. Um detalhe que poderia ter sido melhorado, né? No restante, um carro muito bom, muito interessante. É óbvio que esse carro vai ser um grande sucesso, vai manter o sucesso dele. Das curiosidades é que ele não aumentou muito de tamanho. Ele só ganhou 1 centímetro, né, de comprimento, ou seja, ele praticamente está no mesmo tamanho. E a gente olhando o carro de perfil, né, ele parece até menor do que ele era, porque mudou o desenho, principalmente, né, do formato na traseira, o caimento mudou bastante. Então dá uma impressão de um carro mais compactado, né? Se a gente está pensando num segmento que cada vez está crescendo mais em termos de comprimento, olha o Civic que já tem quase 4,80 m, o Corolla ainda se manteve lá nos 4,60 m, mais ou menos. E tem uma característica muito boa, a posição de dirigir está excelente, você consegue abaixar bastante o banco, levantar bastante o banco, e o centro de gravidade abaixou, porque o motor ficou um pouquinho mais baixo, né? Isso melhora muito a dinâmica do carro. Claro que com a plataforma TNGA, ele fica melhor ainda, porque é uma plataforma muito rígida, né? Então o carro se mantém numa estabilidade, numa dirigibilidade muito boa, mas mantém a melhor parte do Corolla, que é um carro muito macio. A versão GLI, eu acredito que ela não vai ser a que mais vai vender, né? Ela vai partir de R$ 99 mil. O que eu acredito que, pela quantidade de vantagens que o carro ganhou, visto o valor de tabela do carro, o aumento de R$ 7 mil, ele está sendo muito bem compensado, porque o carro evoluiu demais. Na versão cheia, então, é impressionante, assim, né? Porque você ganha o extra, que é o piloto automático, você ganha as trocas de marcha por trás do volante, passa a ter o espelho eletrocrômico, né, no retrovisor interno. Então, eu acho que o pacote melhorou muito pelo preço que vai se pagar pelo carro. Agora, o interessante vai ficar na versão Alt, que ele ganhou o Toyota Safety Sense, e num preço que eu não achei muito caro. É porque as coisas estão caras demais e é estranho falar que um Corolla não está muito caro, mas ficou mais aceitável, se a gente puder dizer, porque ele traz controle de piloto automático adaptativo, traz o alerta de mudança de faixa involuntária, farol automático e assistente pré-colisão. Então ele vem bem completo. E o interessante, a versão Altis, quando ela é a combustão, ela parte de R$ 125 mil e já vem com esse pacote Toyota Safety Sense. Só que se você optar pela versão híbrida, você perde ele, né? Ah, ela também traz teto solar, né? O Corolla, enfim, voltou a ter teto solar, desde a década de 90 que não tem, né? Na versão híbrida, ele perde, né, esse teto solar e esse pacote Safety Sense, mas tem uma versão chamada Premium, que é a versão de topo do híbrido, que vai para 130.900, que aí ele soma o pacote extra, o que é muito bem embolado. Depois a gente vai falar das minhas impressões após guiar o Toyota Corolla Altis Hybrid, porque eu testei a primeira vez no mundo, né, que existe um carro híbrido que funciona a álcool, né? Então eu testei também o carro, eu vou falar a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. E para quem precisa do carro blindado, tem mais uma porta positiva aqui. A Toyota, ela não vai tirar a garantia do carro para quem precisar fazer uma blindagem, né, no nível 3A, tanto pela Imbra quanto pela Evolution, né, vai manter a garantia. Então, seja bem-vindo, Corolla. Realmente evoluiu bastante, ficou muito interessante, muito gostoso de dirigir, acelera muito bem. Tá? É o primeiro Corolla que eu passo a ter prazer em dirigir e gostar demais mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo.
curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!